envolve todas as coisas vivas ou não que ocorrem na Terra ou em alguma região dela, que podem afetar os ecossistemas, ou então a vida dos humanos. Agora que sabemos o que é meio ambiente, devemos entender quais são os principais problemas enfrentados no nosso estado, tais como a erosão, a poluição do solo e da água, além dos alagamentos no período de chuva. Esses problemas não são de hoje, mas foram agravados com o aumento da população e, é claro, da urbanização. Agora que nós já falamos sobre os três principais problemas, nós não vamos exatamente nos aprofundar, nós vamos falar sobre o que eles têm em comum. Por exemplo, a poluição do solo e da água e os alagamentos. Certo, o que, é que eles têm em comum? O lixo. Como assim? Graças ao lixo, ocorre alagamento, porque o lixo se acumula nas bocas de poeira, causa alagamento. E a poluição do solo e da água. Certo, da água pode ser do lixo sanitário. E da terra acontece como? Digamos que você bota um lixo de algum tempo assim, em algum lugar na frente da calçada. Digamos que tenha terra, assim, terra de areia mesmo. Aí o lixo com o tempo ele começa a formar chorume. E esse chorume vai escorrer pra terra e vai mostrar a terra. Certo. E então é isso, o lixo. O lixo é o grande problema de tudo isso. Lixo que pode ser reciclado, mas não é reciclado. Então, como poderíamos resolver esse problema? Reciclando lixo. Mas não existem leis. O Estado não bota leis que obriguem a pessoa a reciclar o seu lixo. Por exemplo, eu não reciclo meu lixo, mas vou começar a reciclar. Câmera, você recicla o seu lixo? Que coisa feia. Vai começar a reciclar a partir desse vídeo? Muito bem. Então, se você prestar atenção, muita gente não recicla o seu lixo, mas muita gente mesmo. E se houvesse uma lei ali que chegasse e dissesse ou você recicla ou recebe multa, logo, muita gente ia começar a reciclar. Forçadamente, mas ia começar. Também existe um método bem criativo, é novo, já foi testado em alguns países como a Alemanha, Estados Unidos e Japão, deu certo por lá, e é bem prático, que é o quê? São as máquinas que recolhem o lixo reciclado. Digamos que você tem umas garrafas PET lá em casa, certo? Em minha casa tem umas 5 garrafas PET, minha família adora tomar refrigerante. Aí tem garrafa PET. Aí você olha assim, bom, vou jogar no lixo, certo? A garrafa PET vai pro lixão, vai passar um bom tempo pra decompor, vai poluir o solo e aí? O meio ambiente não agradeceu. Aí com essa máquina, o que você faz? Você pega essas garrafinhas, você lava elas, que é o mínimo que você pode fazer, né? Você lava elas, você vai... Geralmente elas são postas, essas máquinas, são colocadas em supermercados. Você leva essa máquina, o seu lixinho, suas garrafinhas até lá, coloca na máquina. Essa máquina vai emitir um cupom que vai meio que lhe dar desconto em alguma coisa, geralmente no próprio supermercado. Mas imagine só se essa máquina desse desconto em contas. Pronto, você levou determinada quantidade X de garrafa, aí ganhou determinado desconto X na conta de luz ou na conta de água. Isso ia ajudar muita gente. E digamos que você não queira, sei lá, ajuda em conta. Você vai lá e no supermercado, fiz a feira, quero um desconto na feira. Pronto, tacou lá. E isso ia ajudar muito, muito mesmo. Isso estimular muito a população a reciclar. Porque digamos que eu, juntando todas as garrafas PET que eu usei em um mês, levasse lá e ganhasse um desconto, sei lá, 30, 40% numa conta. Ia fazer muita gente querer reciclar, além da lei obrigando a galera a reciclar. Com essas máquinas, você, além de estar reciclando, além de estar ajudando o meio ambiente, você também está gerando trabalho, porque precisa ter toda uma equipe lá para manter a máquina, para instalar a máquina. Isso ajudaria não só o meio ambiente, como também a população. Ao meio ambiente haveria lixo sendo reciclado e a população haveria empregos sendo gerados, principalmente agora nessa crise, e a população acabaria ganhando um desconto na conta, conseguiria fazer melhor sua feira e tudo mais. O Rio Grande do Norte tem um grande potencial para se tornar um estado sustentável e acabar completamente com os problemas ambientais que ele enfrenta. Mas nós não devemos esperar apenas das leis ou dos políticos, porque isso tudo é questão do Estado. E o Estado